Senhor, Tu és o fogo que consome, Tu és a água que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas, Tu és o noivo desejado em meio às nações. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Então vem, Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas, Tu és o noivo desejado em meio às nações. E consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está ansiosa em Te encontrar. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Oh, 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 oh. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Olá, meu querido, tudo bom? A paz do Senhor, uma boa noite para você. Estamos aqui hoje começando mais um dia, mais uma terça-feira. Terça-feira é dia de estudo, é dia de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Nós que estamos estudando o Sermão da Montanha, falando sobre o reino de Deus, nós estamos falando sobre características do reino de Deus. Já estamos na terceira semana falando sobre esse sermão, e hoje nós temos mais algumas coisas para compartilhar com os irmãos. Que o seu coração esteja aberto para receber, que a sua vida esteja aberta para receber essa palavra. Eu acredito que ela tem tido efeito na sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela vai lá dentro do nosso interior e ela começa a limpar, purificar e santificar as nossas vidas. Nas outras 2 terças-feiras que nós estudamos aqui o Sermão da Montanha, nós falamos um pouquinho sobre o sal da terra, nós falamos um pouquinho sobre a luz do mundo, sobre o que Jesus disse, que a lei ela não vai passar,
a lei não passará. Por que a lei não vai passar? Porque a lei ela não é terrena. O apóstolo Paulo fala que a lei é espiritual, né? Ela é santa, espiritual, e por isso ela não passa, por isso ela permanece hoje, ela permanece no reino de Cristo, e ela permanece até que se passem os céus e a terra, como diz a palavra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 17. No segundo dia nós falamos aqui sobre a justiça do reino. Semana passada, na terça-feira, nós falamos sobre a justiça do reino, onde Jesus diz assim, que a nossa justiça, a justiça daqueles que querem participar, que querem entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, que eram baseados na lei de Moisés. A nossa justiça tem que ser superior, tem que exceder, tem que ir além da justiça da lei. E Jesus nos deu alguns exemplos que nós falamos na semana passada aqui. Deixa eu pedir aqui, ô irmão Mateus. Pedir para o irmão Mateus está aqui com a gente. Ô Mateus, pega o caderno para mim, fazendo um favor ali. Ele está aqui ajudando a gente aqui. Tem o caderno que eu fiz as anotações aqui. Vai pegar para a gente continuar aqui. Obrigado. Na semana passada nós falamos aqui sobre a justiça do reino, que a justiça do reino ela excede a justiça da lei, da antiga lei de Moisés, né? E Jesus deu alguns exemplos para nós. Ele falou sobre não matar, e ele falou que a nossa justiça tem que ir além de não somente tirar a vida de alguém. E nós falamos aqui sobre o divórcio, sobre adultério, sobre juramento, o olho por olho, sobre amar o próximo. E em tudo isso Jesus mostra que aqueles que querem participar, aqueles que querem ter um galardão no reino dos céus, a justiça em todas essas coisas, nesse padrão que ele nos dá, tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, a justiça que vinha pela lei. A nossa justiça vai além, e ele vai nos dando padrões aqui no Sermão da Montanha. Então lá no começo do Sermão da Montanha, como nós falamos, do versículo 1 ao versículo 12, ele nos fala das bem-aventuranças, que é um oposto do reino dos céus com o reino dos homens. Depois nós falamos então sobre os candidatos do reino, quando nós falamos na semana retrasada sobre o sal e a luz. Nós falamos também então sobre a justiça do reino, que está lá a partir do verso 21 de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 5. E agora no começo do capítulo 6, nós vamos começar a ver alguns exemplos de como nós devemos nos relacionar com Deus. Como nós devemos nos relacionar na nossa fé, como tem que ser dirigida a nossa fé, como tem que ser dirigida as nossas atitudes e com que intenções nós devemos realizar as nossas atitudes. Trazendo um pouco agora para o nosso convívio, para a nossa relação com os nossos irmãos, com as pessoas, e para a nossa relação com Deus. Como tem que ser esta relação entre, primeiro, nós e os homens, aquilo que nós fazemos aqui, no tocante ao reino dos céus, e como tem que ser feito também, como tem que ser a nossa atitude, as intenções do nosso coração, naquilo que nós nos relacionamos com Deus. E isso ele começa falando no capítulo 6. Vamos ler o que diz no capítulo 6? Capítulo 6 começa a dizer assim. Antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos este dia ao Senhor, nós apresentamos esta noite, que o Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, dirige as nossas vidas, para que nós possamos entender a Tua Palavra, para que nós possamos entender a mensagem do reino dos céus, a mensagem do Teu reino, porque nós necessitamos, Pai, aprender mais do Senhor, nós precisamos estar mais perto de Ti, nós precisamos caminhar para o Teu reino. Espírito Santo de Deus, prepara nosso coração,
coração, prepara o meu coração, prepara, Senhor, a minha mente, os meus lábios para transmitir a Tua palavra, e também prepara o nosso coração para receber a Tua boa semente, para que ela produza em nossas vidas, Senhor, um fruto bom e agradável a Ti, em nome de Jesus, amém. Capítulo 6, a partir do verso 1 de Mateus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Bom, agora Jesus então começa a trazer um novo conceito. Jesus primeiro ele trouxe um conceito, na semana passada nós falamos sobre um conceito de justiça, sobre que a nossa justiça, como nós devemos tratar, como tem que ser a nossa justiça. Os nossos atos têm que ser maiores, têm que exceder a justiça do Antigo Testamento. Não basta simplesmente não matar, nós devemos ter uma atitude correta de coração quanto ao nosso irmão. Não é só externo, é também interno. Não basta simplesmente não adulterar, eu tenho que lutar para aqui dentro de mim eu nem cobiçar. Não basta simplesmente eu amar o meu amigo, eu tenho que amar também o meu inimigo, eu tenho que lutar contra a minha natureza, e é sobre isso que falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, que ele continua falando no Sermão da Montanha. Caminha na mesma direção, mas você vai perceber que é um pouco diferente, é um outro conceito. Ele agora começa a falar de como nós devemos nos relacionar. A primeira coisa que ele diz aqui, a primeira atitude que ele fala aqui é sobre a esmola, e se você prestar atenção, ele fala sobre esmola, porque ele fala de esmola como algo que Deus nos recompensa. Ele fala como algo que Deus está vendo quando nós ajudamos as pessoas que estão necessitadas, quando nós fazemos algo por alguém necessitado, Deus olha para isso e Deus nos recompensa nisso. Mas ele fala o seguinte, ele começa a trazer o ensinamento seguinte, que quando nós fizermos algo por alguém, quando nós dermos esmola, quando nós ajudarmos alguém que está necessitado, quando eu e você ajudar alguém que está precisando, que está necessitando da minha e da sua ajuda, ele fala para que nós façamos isso em oculto, em secreto, que nós façamos isso sem tocar trombeta na nossa frente, porque esse era um costume dos fariseus. Os fariseus, eles davam a esmola, eles sim ajudavam o necessitado muitas vezes, mas na hora que eles iam fazer isso, eles faziam com que todos ali em volta ficassem sabendo que ele estava dando esmola, para que todos olhassem para ele e lá no íntimo falassem assim: olha só, aquele fariseu é justo, aquele fariseu é bom. Por quê? Porque ele dá esmola, ele ajuda o próximo, ele ajuda aquele que está necessitado, aquele que está precisando. Na verdade, quando ele fazia isso, quando ele tinha essa atitude, ele já esperava essa reação das pessoas, ele já esperava que as pessoas olhariam para ele dando aquela esmola, fazendo aquela caridade, olhariam para ele fazendo aquele bom serviço a alguém, e o elogiariam, o glorificariam, trariam glória à vida dele. E é isso que Jesus está falando aqui. Olha, quando você dá esmola, você não espera a glória aí dos homens, você não espera que os homens olhem para você e que os homens te recompensem com elogios. Por quê?
Porque se você fizer esperando o elogio dos homens, se você fizer esperando o aparecer para as pessoas que estão perto de você, sabe qual é a recompensa? A recompensa que você vai ter é a palma das pessoas, é as pessoas aplaudirem a sua atitude, é as pessoas te elogiarem aí. Mas não vai passar desta recompensa, você já vai receber uma glória que é do homem. O homem talvez vai glorificar a tua atitude, vai trazer boas palavras sobre a tua atitude de ajudar alguém. Mas você já fez esperando isso, e como você fez esperando isso, esta é a tua única recompensa. Mas Jesus fala assim: não faça assim. Você que participa do reino, você que já luta pelo reino dos céus, você que quer ser reconhecido, mas reconhecido por Deus, dê sem esperar algo das pessoas, dê sem esperar o reconhecimento das pessoas aí, dê sem expor a necessidade das pessoas, porque, sinceramente, para alguém ver que você está ajudando alguém, é necessário que você exponha a necessidade daquele que está sendo ajudado. Seria a mesma coisa hoje eu pegar aqui, sair daqui para distribuir comida para alguém necessitado, para alguém que está precisando, ou ir na casa de alguém levar uma cesta básica, e eu ligar a câmera do meu celular do Facebook e ir filmando a minha frente para mostrar que eu, como igreja do Senhor, ajudo as pessoas. Eu, como igreja do Senhor, estou sustentando famílias necessitadas. Eu, como igreja do Senhor, estou dando marmita para os pobres. O pastor está indo ajudar alguém, e eu vou lá, ligo a câmera do meu celular para mostrar que eu estou fazendo. Quando eu faço isso, sabe qual é a recompensa que eu tenho? Talvez alguém olhar aquela filmagem, talvez alguém olhar aquela situação e bater palma para mim, e às vezes até me elogiar, falar: é isso aí mesmo, é assim que tem que ser. Mas não vai passar disso. Sabe do que vale isso diante de Deus? Nada. Sabe qual recompensa Deus vai me dar por isso? Nenhuma. Sabe por quê? Porque isso eu só fiz para me aparecer, eu só fiz para me mostrar. E às vezes nós fazemos pelo cargo que nós temos, às vezes nós fazemos pelo lugar que nós estamos, por quem nós representamos ou pensamos representar. Nós fazemos exatamente isso. Nós tocamos buzina, nós tocamos trombeta, quando nós deveríamos estar calados. Ajudando, sim, ajudar é uma obrigação nossa. Ajudar o necessitado, alimentar aquele que está faminto, dar água ao que está sedento, cobrir aquele que está nu, visitar aquele que está preso, aquele que está algemado. É nossa obrigação ajudar o próximo, ajudar o necessitado, é nossa obrigação. Mas essa obrigação, nós temos um ensinamento de Jesus, que é para que nós façamos isso em secreto. Não é para tocar trombeta, não é para se mostrar para as pessoas, não é para aparecer, não é que muitas vezes as pessoas não vão ver você ajudando, não é que muitas vezes as pessoas não vão notar que você ajuda, não vão ver que você ajudou, não é isso, mas a sua intenção não pode ser visto pelas pessoas. Deus está julgando também e principalmente a intenção do seu coração. E se a intenção do seu coração for aparecer, meu amigo, para Ele não tem valor algum, para Ele não muda nada. Sim, vai ter algum valor? Vai ter sim, algum valor na vida da pessoa que você ajudou, e vai ter algum valor naqueles que te elogiaram e na sua vida, porque a sua vida você vai receber o elogio de alguém, mas de Deus você não vai receber nada por isso. Jesus disse assim, olha só que isso é um conceito, presta atenção que Jesus está ensinando conceitos. Semana passada nós falamos do conceito da justiça, hoje nós estamos falando de outro conceito, o conceito da intenção. Qual a intenção que você tem servido a Deus? E é sobre isso que nós devemos falar hoje. Com que intenção você serve a Deus? Você serve a Deus de coração, ou você serve a Deus através de uma religiosidade? Porque a religiosidade te obriga a se mostrar aos outros. Porque a religião, meu irmão, é da terra. A religião aqui é da carne, é dos homens. Ela te obriga a você aparecer aos outros.
Seria a mesma coisa de eu pegar aqui e começar a andar só de terno e gravata aí na rua, de roupa social, porque eu sou um pastor, e eu começo a me mostrar e aparecer que eu sou pastor na forma que eu me visto, mas eu faço isso simplesmente para que as pessoas olhem para mim e vejam pela minha roupa que eu sou diferente. Sabe que valor tem isso diante de Deus, se eu estou fazendo isso para aparecer para as pessoas? Nada, nenhum. Agora, se eu me converto e eu decido usar uma roupa decente, porque as roupas que eu usava antes eram imorais, eram indecentes, faziam apologia a coisas que não são de Deus, e eu decido mudar o meu jeito de vestir, mas eu decido mudar não porque por algo externo, não porque as pessoas vão me ver, não porque as pessoas vão notar, não, porque algo dentro de mim está me pedindo isso. E você decide mudar por causa do seu interior, por causa da sua intenção de agradar a Deus, de fazer para Deus, não fazer para o homem, não agradar o homem. Deus te recompensará por isso, porque esse é um conceito de Cristo. Esse é o conceito que Ele está ensinando nessa passagem, nessa parte do Sermão da Montanha. Veja como que Ele continua, Ele não para na esmola, Ele continua, e quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos. Mas olha só o que Jesus começa falando aqui então, vamos voltar aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é o e quando orares. Essa palavra quando já denota que nós oraremos, que o cristão, que aquele que quer participar do reino de Deus, aquele que quer participar do reino dos céus, é aquele que ora, é aquele que vai orar. Aquele que não ora, ele não vai participar do reino dos céus, porque Jesus já nos ensinou assim, e quando orares, ou seja, você vai orar. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, ou seja, eles oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, eles oravam só para serem vistos, só para serem vistos e elogiados. Olha lá, aquele lá é uma bênção, aquele lá é religioso, olha, aquele lá é de oração, olha lá como que ele ora, olha como que ele fala bonito, olha só como que ele fecha o olho, como que ele se concentra, olha só a oração dele como que é diferenciada. E eles faziam somente para isso, só para se aparecer. Meu querido, Jesus não estava impedindo a oração em público aqui, pelo contrário, você vai ver Jesus orando em público algumas vezes. Você vai ver Jesus orando em público quando ele vai ressuscitar a Lázaro. O problema não era o orar em público, o problema não é orar em público, pelo contrário, já no tempo de Jesus Cristo, as pessoas quando iam ao templo, elas iam e oravam no templo sim. O problema não era orar no templo, o problema era a intenção sua, a intenção daquele que ia orar no templo. O problema não é você orar na rua, ou nas esquinas, ou onde você estiver. O apóstolo Paulo nos ensina assim: orai sem cessar. O problema é quando nós fazemos isso simplesmente para que as pessoas vejam o que estamos fazendo. Palavras que saem da boca para fora, palavras bonitas e ensaiadas, e Jesus vai continuar falando sobre isso aqui. Jesus fala que quando nós temos essa atitude de fazer para que os outros vejam, veja que Jesus repete o conceito da esmola.
A mesma coisa, quando você faz para os outros verem, você já recebeu o seu galardão. Sabe qual é o seu galardão? A palavra galardão quer dizer recompensa. Sabe qual é a sua recompensa? As pessoas olharem para você e falarem assim: olha só, é de oração. Olha como ora bonito. A sua recompensa não passa disso. Não passa disso, não vem de Deus, vem dos homens. A sua glória, a glória que você tem, a glória daquilo que você está fazendo, não vem de Deus, vem dos homens. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos dá o exemplo que ele diz assim, que ele não buscava a glória dos homens, mas a glória que vinha de Deus, a glória que vem dos céus. Hoje em dia ainda, dentro das igrejas, dentro do meio cristão, há muitas pessoas que estão simplesmente buscando a glória dos homens. Lá no livro de João, quando o apóstolo João está falando sobre os fariseus, os escribas, está falando sobre aqueles que participavam do templo, do sinédrio, o apóstolo João nos fala que muitos deles creram em Cristo. Porém, olha só o perigo daqueles que creem, mas tem um porém. Creram, porém, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a sua posição no sinédrio, a sua posição no templo, a sua posição na religião, a sua posição na sociedade. O que as pessoas falavam dele, o que as pessoas elogiavam a eles, como que as pessoas tinham a eles, do que a glória que vinha de Deus. Preferiram a sua posição na religião do que a sua posição no reino dos céus, a sua posição no reino de Cristo, a salvação através de Cristo. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quando nós amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Quando nós fazemos esperando a glória dos homens. Se eu der esmola esperando a glória dos homens, se eu ajudar as pessoas, se eu doar algo a alguém, fazer algo por alguém que está precisando, necessitado, só para aparecer, só para ter glória aqui nessa terra, meu querido, eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Cristo, porque a glória de Deus, porque Cristo falou assim: quando você fizer, faz em secreto, porque se você fizer em secreto, o teu Pai te recompensará. Ou seja, vai ter glória, mas não da parte dos homens, mas da parte do Pai. Na oração é a mesma coisa. Jesus diz assim: não faça para aparecer, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Veja que Jesus está apresentando um conceito a você. Fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, a glória sua vai vir do Pai. Se você fizer para o Pai, em secreto ao Pai, se você não fizer para aparecer para os homens, se você fizer para Deus, era isso que Jesus estava falando aqui. Se você fizer a Ele, para Ele, é Ele que vai te recompensar. Se você estiver esperando dEle, é Ele que te recompensa. Se você estiver esperando do homem, a sua recompensa vem do homem. E há uma recompensa do homem? Há uma recompensa do homem: o elogio, o tapinha nas costas, a posição aqui na religião, o seu cargo dentro da igreja muitas vezes, o seu cargo na sociedade, o seu joinha lá na sua rede social, um elogio das pessoas aqui de baixo, mas é só isso. Isso é o que o homem pode te dar. O homem não pode te dar nada além do que isso. Quem pode te fazer muito além é Deus. Mas para Deus te recompensar, para você receber algo dele, você tem que estar esperando nele, buscando a glória dele. Você tem prestado atenção? Você tem entendido? Esse conceito está ficando claro para você agora? Veja que ele fala de esmola e ele fala de jejum. Ele fala de esmola, ele fala de oração, e eu vou falar de jejum, mas ele fala de esmola e agora está falando de oração, depois ele vai falar de jejum. Mas na oração, quando ele traz isso daqui, ele continua falando, ele não para aí. Ele continua falando assim,
E quando orares, mais uma vez, presta atenção, ele não fala assim, ó, e se orarem, não, ele fala e quando, porque ele já pressupõe que aquele que busca ele já sabe que aquele que quer participar do reino de Deus, do reino do céu, vai orar. Então é o primeiro puxão de orelha que ele já dá na gente. Ele nem passa pela cabeça dele que aquele que quer o reino dos céus, que quer participar do reino dos céus, que diz que ora para que venha o reino dos céus, que aceita o reinado de Cristo na sua vida, ele nem pressupõe, nem passa pela cabeça de Cristo, nem passou pela cabeça dele, que esse camarada ou que essa mulher não iria orar. É por isso que ele fala assim, e quando e orando, ou seja, quando orares e orando, não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições. O que é vãs repetições? Vãs repetições é ficar repetindo toda vez a mesma coisa, né? É ficar todo dia falando a mesma coisa, ficar repetindo a mesma coisa. É eu pegar uma receita de bolo lá, pegar lá, vou dar um exemplo aqui, né? É eu pegar uma oração pronta, uma oração escrita, e ficar repetindo aquilo todo dia para Deus. Eu ficar repetindo todo dia aquilo para Deus, né? No meio evangélico, ele sempre critica isso do meio católico, porque o meio católico tem por tradição as suas rezas, e as rezas são repetições, né? São repetições. Eu não quero nem entrar no mérito do que está falando, eu não quero nem entrar no mérito de religião, mas Cristo está nos ensinando para que a gente não fique usando de vãs repetições, né? Talvez seja esse o argumento que o católico use, que eles não usam de vãs repetições, que repetem, mas não é vão, não é simplório, não é algo qualquer aquilo que eles fazem. E eu não estou aqui para criticar, não estou aqui para isso, a minha questão não é nem essa. Até porque o que Jesus está falando aqui, porque muitas vezes nós, os evangélicos, nós que não temos o costume de rezar, não temos as rezas que são escritas lá, que passam de pai para filho, que vem de tradições lá, não temos as rezas lá, a reza do santo, do anjo protetor, não sei de quem, a reza do santo, nós não temos essas coisas dentro da nossa, do nosso dia a dia, da nossa vida, nós não temos isso. Mas muitas vezes nós criamos as nossas próprias rezas, nós criamos as nossas próprias repetições. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu oro 3 vezes por dia, mas você vai ver as 3 orações que ela fazem por dia são iguaizinhas. Todo dia ora a mesma coisa, todo dia pede a mesma coisa, todo dia fala a mesma coisa. E Jesus fala assim, ó, não useis de vãs repetições. Não fica repetindo a mesma coisa. Meu querido, oração é conversa, é você conversar com Deus, é você falar com Deus. Você que tem filho, você sabe disso. Quando um filho seu começa a te falar a mesma coisa, aquele filho seu pequeno, que ele começa a repetir a mesma coisa, no começo é bonito. No começo é legal, quando ele começa a te fazer perguntas, quando ele começa a te pedir algo. Às vezes é até bonito, é até engraçado, mas com o passar do tempo, aquilo vai ficando chato. Aquilo vai ficando insuportável. E por que nós fazemos isso com Deus? Porque todas as vezes que nós paramos para falar com Deus, nós falamos as mesmas palavras, pedimos as mesmas coisas, falamos as mesmas coisas, é a mesma rezinha, é a mesma coisinha todo dia. Talvez alguém católico aí, meu querido, se você crê na sua reza, se você crê e você não faz ela com vão, mas você crê naquilo que você está fazendo a Deus, a Cristo, ao Senhor, eu não estou aqui para te julgar, mas não fique só nas suas repetições, naquilo que você faz a mesma coisa todo dia, vá além, tenha ousadia para ir além, tenha ousadia para chegar diante do Senhor e conversar com Ele, falar do seu dia, falar das suas dificuldades, falar das suas fraquezas, falar das suas alegrias, falar das suas derrotas, falar das suas vitórias, falar sim das suas necessidades, agradecer a Ele.
se colocar à disposição dEle. Não torne o seu relacionamento com Deus um relacionamento monótono. Não torne o seu relacionamento com Deus um relacionamento insuportável. Não pense você que Deus está preocupado com o seu sacrifício. Eu faço isso 3 vezes ao dia, eu faço isso 5 vezes ao dia, e porque eu faço 5 vezes ao dia, Deus é obrigado a... Não, meu querido, muitas vezes Deus não está nem mais suportando a sua oração, porque é a mesma coisa todo dia, é a mesma falácia todo dia, muitas vezes é a mesma enganação todo dia. O coração está todo machucado lá, está cheio de perguntas para fazer para Deus, está cheio de coisas que queria falar com Deus, queria se abrir para Deus, mas ajoelha no chão lá e faz uma oração que é a mesma: Senhor, Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela família, muito obrigado pelos amigos, muito obrigado pelo ar que eu respiro, me dá uma boa noite de sono, me proteja, me guarda, me cerca. Talvez essa é a sua oração, né? Talvez você se identificou nessa oração aí. Amém. E fica só nisso. Sabe o que é isso, meu querido? Religião. Está fazendo só para cumprir tabela. Está fazendo só para falar que fez. Não tem nada de intimidade aí. Não tem nada de relacionamento nisso daí. Relacionamento é você se relacionar. É você falar aquilo que você está sentindo, e você esperar dele aquilo que ele quer de você, você dar ouvidos ao Espírito. Isso é relacionamento, você ouvir a voz dele. Talvez você fale assim: meu irmão, eu leio a Bíblia todo dia. E o que ela tem falado com você? O que ela tem mudado a sua vida? O que o Espírito Santo tem trazido de interpretação da palavra de Deus para você? Porque eu estudo teologia, porque eu estudo lá dos pais da igreja que foram, que são, que acontecem, porque eu estudo esse método aqui, porque eu estudo essa teologia aqui, porque eu sou pentecostal, porque eu sou reformado, porque Agostinho falou, porque não sei quem falou, porque não sei quem falou, porque não sei quem falou. Meu querido, isso daí não tem nada a ver com relacionamento com Deus. É importante? É importante sim. É legal? É legal. Vai fazer bem? Vai fazer bem você aprender. Muitas vezes faz bem. Para muitos ainda faz mal, mas para muitos vai fazer bem aprender, se aprofundar. Desde que, antes de tudo isso, você tem um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Meu querido, tem pessoas que ainda nem receberam o dom do Espírito Santo, estão querendo colocar doutrinas na igreja. Tem pessoas que nem foram batizadas com o Espírito Santo, nem receberam o revestimento do Espírito Santo, e quer ensinar como que a igreja tem que andar, quer ensinar como que os pastores têm que pregar, quer ensinar como que o corpo de Cristo tem que ser. Tem pessoas que nem receberam ainda o dom do Espírito Santo, não tem relacionamento nenhum com Ele, não tem revelação da palavra, não tem revelação nenhuma do Espírito. Tudo o que sabe é o que leu do que o Espírito revelou a outras pessoas, e muitas vezes leu de forma errada, interpreta de forma errada, e quer ensinar a igreja de Cristo, quando o próprio Jesus disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. E tem muita gente querendo aprender só dos outros, querendo aprender só de teologia. Irmão, não estou criticando, você tem que fazer, você tem que estudar. Eu gosto muito, eu perco muito tempo com isso também. Mas antes de tudo isso, é necessário um relacionamento com Deus. Eu tenho que tirar a religiosidade, eu tenho que tirar essa forma de bolo que nós colocamos, achando que vai dar certo. Não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Eu oro 3, eu oro 5, eu oro 10 vezes por dia. Você ora mesmo? Ou você fica repetindo a mesma coisa? Você fica pedindo a mesma coisa? Você fica falando a mesma coisa para Deus? Não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não é. Você será ouvido quando você tiver um relacionamento com Ele. Quando você passar a ouvi-lo. Quando você passar a caminhar e acreditar nele. Sabe por quê? Jesus disse assim, não vos assemelheis, pois a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Ele não está falando que você não vai pedir, ele está falando aqui, ele já sabe o que é necessário antes de você pedir. Então não precisa você ficar todo dia, toda hora, todo momento pedindo a mesma coisa, falando a mesma coisa com Ele. Você nem tem mais aquilo no coração, você nem sabe mais, você nem quer mais aquilo. Você está falando porque você acostumou, e você está lá, continua. E Deus sabe aquilo que é necessário para você. Nem você sabe o que é necessário para a sua vida. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que nós não sabemos nem orar como convém, porque a gente não sabe o que pedir, o que é necessário, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tira a religiosidade de fora da sua vida, meu querido, e comece a ter um relacionamento com Deus. Sabe aquele dia que você está triste? Põe o seu joelho no chão e fala assim: Senhor, hoje eu estou triste, porque aconteceu isso, tal pessoa falou de mim, eu não aceitei, eu respondi, eu não queria ter respondido, eu briguei, eu não queria ter brigado. Senhor, hoje eu pequei, eu caí naquilo que eu tenho caído, me ajuda a não cair amanhã, me dá força. Senhor, eu não quero mais essa vida, Senhor, eu quero mudar. Se abre, fala a verdade com Deus. Senhor, eu preciso de uma direção, me mostra o caminho que eu não estou me sentindo bem. Senhor, me revela a verdade, não me deixa enganado, não me deixa confundido. Eu estou em dúvida de algumas coisas, me revela, Espírito Santo. Meu querido, você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Pede para Ele, clama por Ele, fala com Ele, se abre para Ele. Um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador, o Ajudador. E por que muitas vezes nós não procuramos a consolação do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, e procuramos nos homens, procuramos na religião, pegamos uma reza lá, que é uma receita de bolo, pegamos uma oração escrita lá, né? A gente fala dos católicos da reza, mas hoje dentro das igrejas tem muitas orações também lá, que são como essas, escritas lá, como se aquela oração fosse um amuleto da sorte. Meu querido, não tem amuleto. Não tem amuleto da sorte, não tem oração que te livra de nada, não. O que te livra é sua fé em Jesus Cristo. O que te livra, o que te protege, chama-se escudo da fé, chama-se capacete da salvação, sandálias da preparação do Evangelho, couraça da justiça, cinturão da verdade. São essas coisas que te protegem. Espada do Espírito, são essas coisas que te protegem. Não é uma oração escrita por alguém, não é uma receita de bolo. Não reduz a obra do Espírito Santo, não reduz a obra de Cristo, o poder de Deus a uma receita de bolo. Não ache que Ele está sujeito às suas mandingas, aos seus escritos, como se dizia por aí, as suas simpatias. Não acha que Ele está restrito às suas simpatias, às suas mandingas, não. Não prenda a essa pequenez da religião, não. Jesus não morreu para isso na cruz. Ele não ressuscitou, Ele não nos colocou nele para isso. Ele nos colocou nele para ter intimidade e relacionamento com Ele. Então não useis de vãs repetições, meu querido. Se abra, fala, clama a Ele, pede por socorro a Ele, se alegra com Ele, ama Ele. Que a sua oração não seja lá uma obrigação de todo dia, uma obrigação. Se for para levar como obrigação, meu querido, é melhor você mudar o seu jeito de orar. Não leve por obrigação. Se você já se obrigou a ajoelhar todo dia na beira da sua cama para orar, e você ora aquela reza, começa a mudar um pouco, começa a sair dessa obrigação. Se assenta na beira da cama e começa a falar com Ele. Se ajoelha assim, mas não reza mais. Se ajoelha assim, mas não usa mais de repetição. Se ajoelha assim, mas fala para Ele aquilo que você está sentindo.
Fala para Ele aquilo que você está precisando. Fala para Ele aquilo que está te machucando, a prisão que está te prendendo. Meu querido, tem tantas pessoas que já estão presas há um mês, há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos, e elas nunca olharam para Deus, nunca olharam para o alto, nunca se trancaram no seu quarto, olharam para o alto e falaram assim: Senhor, eu estou dentro de uma prisão, me tira disso, eu não estou aguentando mais, eu preciso disso, me ajuda. E é isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de você. E Ele ensina uma oração, olha só, que Ele nos ensina, porque Ele diz assim: vós orareis assim. Quando Ele diz vós orareis assim, não é para todas as vezes nós orarmos esta oração, não. Ele está dando um conceito. Preste atenção que Jesus no Sermão da Montanha trabalha com conceitos. Ele vai nos ensinando os seus conceitos. E Ele diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, a sua oração não é para aparecer para os outros, a sua oração não é destinada a quem está aqui embaixo, não é para o pastor, não é para o irmão, não, a sua oração tem que ser ao Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele é santo. Santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, santificado. Nada é igual ao seu nome. O seu nome é separado de tudo. Ele é puro, santíssimo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeira coisa, quando nós oramos a quem? Nós oramos a Deus do céu. Nós não oramos ao irmão, nós não oramos à igreja aqui, as pessoas que estão aqui embaixo, nós não oramos a pastor, nós não oramos as nossas dificuldades, não rezamos a anjos, nós não oramos a anjos, não oramos a pessoas que são ditas santas, ao homem, à criatura, não, nós oramos a Deus. É por isso que Jesus ensinou assim: orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Ou seja, você vai orar a Deus, ao seu Pai que está no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Outra coisa, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que é isso? Você está falando para Ele que você confia nele. Você, na sua oração, você tem que confiar nele, que venha o reino dele, que seja feita a vontade dele. E muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Jesus está nos ensinando aqui, é que quando você ora, você tem que orar para Deus fazer a vontade dele, independente da sua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa. Só que muitas vezes nós, quando vamos orar, queremos impor a nossa vontade a Deus, como se Deus fosse obrigado a nos ouvir porque nós oramos, que Deus fosse obrigado a nos ouvir porque nós nos ajoelhamos, que Deus fosse obrigado a nos ouvir, não que Ele não nos ouve, nos ouvir assim, obrigado a fazer aquilo que nós estamos querendo, simplesmente porque nós estamos orando, simplesmente porque estamos ajoelhados, de olhos fechados, clamando ali com uma posição a Deus. Não, meu irmão, Deus não é obrigado a nada. Nós é que devemos orar para que a vontade dEle seja feita, a vontade dEle, assim na terra como nos céus. A vontade dEle tem que acontecer na sua vida. Se a vontade de Deus tem que acontecer em você, ela é superior à sua vontade, meu querido. Então a primeira coisa que você tem que saber é orar como Jesus orou lá no Getsêmani: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Veja que Jesus ensina aqui e Jesus ora lá no Getsêmani. Jesus, ele não é hipócrita, o que ele ensina ele faz. Talvez você tenha uma vontade, mas acima da sua vontade tem que estar a vontade de Deus. Então na sua oração você tem que se lembrar disso. Primeiro, que a sua oração não é a homem, não é a pedaço de pau, não é a santo, não é a estrela, não é a árvore, não é a animal, não é a anjo, não é a demônio. A sua oração é a Deus. Segundo, apesar das suas vontades, apesar do seu querer, apesar dos seus problemas, acima de tudo, dentro do seu coração, você tem que saber que a vontade dele tem que se cumprir acima de todas as suas vontades. Isso você tem que saber na sua oração. Isso você tem que entender na sua oração, para que você possa orar corretamente a Deus. E ele continua assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Quando Jesus fala de pão, ele fala daquilo que supre a nossa necessidade. Jesus está falando assim: ó Senhor, supre a nossa necessidade de hoje. Supre a nossa necessidade de hoje. Supre. Deus sabe das suas necessidades. Jesus falou isso alguns versículos atrás aí. Deus sabe daquilo que você precisa antes mesmo de você pedir. Você tem algo, você precisa de algo para o dia de hoje. Fala para Ele. Mas confia que Ele cuida de você. Confia que Ele te guarda, confia que Ele te sustenta, confia que Ele está cuidando da sua vida. Se é que você entregou sua vida nas mãos dEle, se você entregou a sua vida nas mãos dEle, meu querido, é Ele que cuida de você. Não é que a sua vida vai ser um mar de rosa, não é que a sua vida não vai acontecer tragédias, não é que na sua vida você não vai cair muitas vezes em tentações, não é que na sua vida as pessoas não vão fazer coisas ruins a você, não é que não vai ter colheitas ruins, porque muitas vezes nós fazemos plantações ruins, não é isso. Mas o Senhor, em todas essas coisas, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos manter vivos diante dEle, diante da palavra dEle. Ele não vai nos deixar perecer, Ele vai nos guardar. É por isso que nós pedimos, e temos que pedir isso todo dia. É por isso que nós confiamos que Ele nos sustenta todo dia. Todo dia Ele nos sustenta, todo dia Ele nos dá o pão necessário para a nossa vida, o sustento necessário para a nossa vida. Meu querido, nós precisamos do pão que Deus nos dá. Nós precisamos do pão que Ele nos dá, do sustento que Ele nos sustenta. O sustento que nós precisamos é o sustento de Deus. O pão que nós precisamos é o pão de Deus, o pão do Pai. Não é aquele que o diabo ofereceu na tentação de Jesus, que ele pega uma pedra e pede para Jesus transformar em pão, ou seja, ele pega uma pedra e fala para Jesus transformar no sustento da vida dele, naquilo que dava sustento a ele. Como o diabo faz hoje com muitos de nós, ele pega uma pedra e dá nas nossas mãos para que nós transformemos essa pedra em pão, como se nós não conseguíssemos mais viver sem ela. Esse é o pão que nós transformamos da pedra que o diabo deu. Esse pão, meu querido, esse pão só traz peso para a nossa vida. Quando que nós pegamos desse pão? Quando nós achamos que nós não conseguimos mais viver sem um pecado, porque o pecado se tornou parte da nossa vida. Vou dar um exemplo: quando nós a pessoa que é viciada em drogas, que acha que não consegue mais viver sem a droga, a pessoa que é viciada em adultério, em prostituição, e ela não consegue passar um dia mais sem prostituir, sem adulterar, a pessoa que é viciada em qualquer coisa, a pessoa que comete um pecado e ela acha que não consegue sair daquele pecado, a pessoa que pegou ali, passou por uma situação na sua vida, que naquela situação ela foi marcada, ela foi angustiada, e como defesa daquilo, para se defender daquilo, ela se tornou uma pessoa amarga, ela se tornou uma pessoa irada, e muitas vezes ela pegou aquela pedra que o diabo deu na mão dela como defesa dela e a transformou como pão da vida dela, e ela acha que ela não pode mais viver sem essa ira, sem esse desgosto no coração, sem essa amargura de coração, porque ela pegou uma pedra que o diabo deu e transformou em pão. Quantas pessoas que pegam uma pedra que o diabo dá e transforma em pão? Tem pessoas que pegam uma religiosidade e transformam no pão da sua vida. Tem pessoas que transformam uma religiosidade simplesmente uma forma de fazer que tira o desencargo de consciência. Sabe aquela pessoa que faz assim, que vai na igreja no domingo só para quando sair da igreja, não tem compromisso nenhum com Deus, mas quando sai da igreja, ela não precisa falar para ninguém, mas no coração dela, ela diz assim: cumpri minha obrigação. Aquela pessoa que no domingo de manhã vai na missa e quando acaba a missa ela fala assim: cumpri minha obrigação. Aí o resto da semana a Deus dará, né? Sabe aquela pessoa lá que o ano inteiro comete coisas erradas, o ano inteiro está no pecado? Eu já tive amigos assim, no ano inteiro estava no pecado, o ano inteiro traindo, o ano inteiro se prostituindo. Aí chegava na quaresma,
não comia carne, né? Não comia carne na quaresma, passava a quaresma, Jesus Cristo, pecado, 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 pecado. Sabe como se chama isso? Religiosidade. Sabe o que é isso daí? É só uma pedra. É uma pedra só que o diabo colocou na mão e a pessoa pegou e abraçou como se isso fosse o pão da vida dela. Meu querido, o pão da sua vida se chama Jesus Cristo. O pão que te sustenta, quem dá é Deus. É Ele que dá o pão que te sustenta todos os dias. Não é vício, não é marido, não é esposa, não é amigo, não é filho, não é droga, não é opção sexual, não é nada disso. Isso tudo são coisas dessa terra aqui. Quem dá o sustento para a sua vida, quem te sustenta todos os dias na caminhada da sua vida é Deus, e é o pão dele que te sustenta. É somente o pão que ele dá, é somente Jesus Cristo que pode saciar a fome que tem dentro de você. Você já viu alguém viciado, saciado? Nunca, né? Nunca. Você já viu alguém que está escravo de um pecado saciado? Nunca. Porque as coisas desse mundo não saciam. As coisas dessa carne não saciam. O que pode saciar essa fome que tem aí dentro de você se chama Jesus Cristo. É somente Ele. É somente Ele. E Ele continua assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Todos nós já fizemos essa oração do Pai Nosso e já oramos essa parte aqui. Eu não vou me aprofundar muito aqui, eu só vou pedir para você refletir nesse versículo, em que Jesus diz assim, e depois ele vai voltar, você vai ver a hora que acabar essa oração, ele vai voltar nesse versículo, mas ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Meu querido, como anda o seu perdão? Você tem perdoado? Dentro do seu coração, já foi liberado o perdão? Você perdoou ou dentro do seu coração ainda há falta de perdão? Ainda há amargura de espírito contra alguém? Ainda há essa coisa que você não consegue perdoar? Deixa eu te falar uma coisinha. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. É isso que está dizendo a oração. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outra tradução diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que você fala para Deus nessa oração? Senhor, se eu perdoo e da forma que eu perdoo, que o Senhor me perdoe também, naquilo que eu erro, naquilo que eu falho, naquilo que eu peco. Sabe como que Deus vai te perdoar? Da mesma forma que você perdoa. Então eu quero te dar um conselho como pastor nessa noite. É dia de você liberar perdão. Eu não consigo, talvez você me diga, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo. Se rasga aos pés do Senhor. Clama ao Espírito Santo nessa noite. Faz o que Ele falou, se tranca no teu quarto, hoje, sozinho. Se o teu quarto você não fica sozinho lá, vai para algum lugar que você fica sozinho. Se rasga aos pés do Senhor, começa a falar para Ele: eu preciso liberar perdão. Começa a pedir para Ele, para o Espírito Santo mudar o seu coração. Você lembra que eu falei aqui na semana passada que o Espírito Santo é aquele que te muda de dentro para fora, e o perdão não é algo que vem de fora para dentro. As pessoas não podem te obrigar a você perdoar alguém. O perdão é algo que vem de dentro para fora, é algo que é gerado aí dentro de você. Para gerar perdão, tem que ser gerado de dentro para fora. Então você pode pedir ao Espírito Santo de Deus que te ajude nessa tarefa, e Ele vai te ajudar, meu querido. Ele vai te ajudar, mas você tem que querer, você tem que buscar, você tem que clamar, porque senão você fica preso naquilo que você não perdoa, você fica preso na falta do perdão, você fica preso. É por isso que nós lemos na semana passada que Jesus diz assim: e se porventura você for levar uma oferta diante do altar e você tiver algo contra alguém, deixa a tua oferta ali no altar, vai, te conserta com o teu irmão e depois você vem e apresenta a tua oferta. Sabe por quê? Porque se você não se consertar, se não tiver perdão, meu querido,
Como que Deus vai te perdoar? Como que Deus vai te abençoar? Porque da mesma maneira que você mede, você será medido. Da mesma maneira que você julga, você será julgado. Da mesma maneira que você perdoa, você será perdoado. O perdão é a maior prisão dos nossos tempos. A falta de perdão é a maior prisão dos nossos tempos. A falta de perdão é a maior arma que o inimigo tem usado para que pessoas saiam da presença de Deus, que impeçam que a mão de Deus trabalhe por nós. Que nessa noite o Espírito Santo toca no seu coração. Eu sei que Ele já tem tocado através dessa palavra. E você tome uma atitude de liberar perdão. E não espera para amanhã, não espera para a semana que vem, não. Faz hoje. Se você precisa liberar perdão para alguém aí, e o Espírito Santo está tocando aí no seu coração, e você está com vontade, e talvez você, dentro de você, você já tenha até a vontade de liberar o perdão, mas o seu orgulho não deixa. Rompe com o orgulho, porque o orgulho não te ajuda a nada diante de Deus, mas o perdão te ajuda. Talvez você está com vergonha. A vergonha diante de Deus não vai te levar a lugar nenhum, vai só te impedir, te afastar dele. Mas o perdão, a liberar perdão, meu querido, vai te ajuntar a Ele, vai te aproximar dele. Se tem alguém que você precisa liberar perdão, o Espírito Santo está tocando aí no seu coração agora. Se você quiser parar agora, até de escutar essa live, até de escutar essa mensagem, esse ensino, para, porque mais importante do que tudo isso nesse momento é você se consertar com essa pessoa. E se não for possível você se consertar com essa pessoa por algum motivo, porque talvez essa pessoa se foi, porque talvez essa pessoa não está mais entre nós, ou porque não tem mais contato, não tem como mais ter contato, se rasga perante. Se você tiver contato, se você tiver como ter contato com a pessoa, sim, você tem por obrigação em se consertar com ela, se humilhar perante ela, muitas vezes até achando que está certo. Se conserta, meu querido, perdoa, mas se não tiver a possibilidade, entra no teu quarto, rasga o seu coração diante de Deus, pega essa prisão dentro de você aí, e eu oro em nome de Jesus Cristo agora, que toda prisão, que a falta de perdão tem agido no seu coração, seja destruída agora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo que toda fortaleza que o inimigo tem causado na sua vida, tem agido na sua vida por falta de perdão, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda corrente, toda algema, todo grilhão, toda cadeia, toda fortaleza é despedaçada agora, em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de você liberar perdão, para que o Senhor tenha um conserto contigo, para que você tenha um conserto com o Senhor. E ele continua ensinando assim: e não nos conduzas, em outra tradução está, e não nos deixes cair em tentação. Depois nós vamos fazer, eu já fiz um estudo sobre tentação, da onde vem a tentação. A tentação, meu querido, ela vem de nós mesmos. A tentação está aqui dentro de nós. O diabo, ele nos tenta naquilo que nós já temos aqui dentro. Eu estava ensinando isso numa visita que estava fazendo, né? O diabo só vai tentar no vício da droga a pessoa que já tem aquele vício dentro dela. Se pegar alguém que não tem o vício da droga, a droga pode se colocar de frente com ele, a bebida alcoólica pode colocar de frente com ele, o cigarro, se você pegar alguém que não fuma, que não tem o vício do cigarro, você pode pôr o cigarro aceso perto dele, que ele não tem problema nenhum. Mas se você pegar alguém que já tem o vício, que já tem aquela tentação dentro dela, esse sim tem que lutar, esse tem que se afastar, esse vai ter que brigar contra aquela vontade, contra aquele sentimento. E a função do diabo, o que o diabo faz, é exatamente isso. Ele nos oferece aquilo que lá dentro de nós já estamos pedindo e clamando, a nossa concupiscência.
Isso está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 1, né? Que as nossas tentações vêm das nossas concupiscências. Então nós temos que pedir para Deus que Ele nos livre da nossa natureza, que Ele nos ajude, que Ele não nos deixe cair na tentação da nossa natureza. Meu querido, não presuma você ser forte, não presuma você que você é um super-homem, não. Ai de nós se não for o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer dia a dia, para que nós não caiamos nas tentações. Ai de nós, livra-nos do mal, porque teu é o reino é dele, o poder é dele, e a glória é dele, para sempre. Então você percebe que esse é o conceito de oração. É isso que nós temos que ter em mente quando nós oramos, que nós oramos a Deus, não oramos a outro, que nós aceitamos a vontade, o reino de Deus, que nós não pedimos para Deus, não clamamos, não falamos com Deus, não pedimos a Deus, não somos hipócritas, a ponto de pedir a Deus algo que nós não queremos ceder aqui também, que não queremos fazer aqui também. Nós não pedimos para que as nossas concupiscências sejam saciadas. Quando aqui fala, meu querido, não nos deixes cair em tentação, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Isso é muito abrangente, meu querido, porque muitas vezes nós oramos e pedimos coisas a Deus que são só concupiscências, desejos da nossa carne, vontades da nossa carne, só para que nós caiamos na tentação da nossa carne. E nós revestimos essas coisas de uma aparência boa, como se nós pudéssemos enganar Deus. Meu querido, ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. E na oração nós não podemos nos presumir mais do que nós somos. Meu querido, nós não somos nada, se não for Ele, se não for o Espírito dEle, a tentação passa por cima de nós. O mal toma conta da nossa vida, porque o homem desde a sua meninice ele é mau. Nós devemos reconhecer então, que o reino é dEle, que o poder é dEle, e a glória é dEle, não é nossa, meu querido. Não é nossa. Isso é que nós temos que ter em mente nas nossas orações. E ele acrescenta no que nós estávamos falando aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Veja então o que eu disse agora mesmo sobre perdoar, como é importante. E para fechar esse conceito hoje, sobre o que nós estamos falando aqui, para fechar esse conceito hoje, Jesus fala também do jejum. Da mesma forma que ele segue na esmola, ele segue na oração, ele vem no jejum. Quando jejuardes, versículo 16, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Jejuando. O que aconteceu? Você está doente? Estou jejuando hoje, irmão. Estou jejuando. Para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que aos homens não pareça que jejuas, mas a teu Pai. Meu querido, se você jejuar, mais uma coisa que eu já estava passando aqui, olha só como que Jesus mostra o jejum, mais uma vez. E quando jejuares. Jesus nem presumiu que você não vai jejuar, viu? Jesus não está falando assim, e se jejuardes, não, Jesus disse assim, e quando jejuardes, eu acho que se a gente parasse só nesse quando orardes, quando jejuardes e quando deres esmola, só esses 3 quandos aqui, meu querido, eu acho que já está sendo uma palavra poderosa aí para muita gente, né? Conforme o irmão Mateus costuma falar, é um chicote que estrala para muita gente.
Então Jesus já presumia que você jejua, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto, tal, como nós vemos lendo aqui. Mas você vai, lava o teu rosto, suja a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuam, mas a teu Pai, meu querido, o jejum, a oração é ao Pai. O intento do teu coração é a Deus. Você não faz para se mostrar, você não faz por obrigação, você não faz simplesmente. Eu não estou falando aqui que não pode ter um consenso comum aqui. A Bíblia nos mostra isso por várias vezes, de nações, de cidades, de povos que se reuniram em jejum, em um jejum coletivo, né, em algum propósito. Não é isso não, mas aqui está falando do seu propósito com Deus, de jejuar para Deus, porque você quer agradar a Ele, de jejuar a Deus, porque você quer se aproximar dEle, porque você quer ter mais comunhão com Ele, porque você quer sacrificar um pouco mais a sua carne, você quer dar mais força ao Espírito, você quer estar mais perto dEle, você quer tirar um tempo maior para Ele, você quer tirar um tempo para se consagrar a Ele, é para Ele. Se você fizer para Ele, meu querido, Ele te recompensa. Ele te recompensa. Agora, se você fizer para aparecer para os outros, se você fizer simplesmente porque te pediram, te obrigaram, sabe qual é a tua recompensa? As pessoas olharem para você e falar assim: meu Deus, olha, ele aguenta, eu não aguento, hein? Ele faz, eu não consigo ficar 2 horas sem comer. Ele ficou 6 dias, 30 dias, olha, ele ficou o dia inteiro. Olha só, 12 horas. 12 horas. Eu não estou falando aqui que às vezes é necessário, meu querido, eu não estou falando para você mentir para ninguém. Eu não estou falando para você mentir. Muitas vezes nós estamos jejuando sim, né? E por algum motivo, por alguma circunstância, as pessoas vêm e perguntam para a gente, né? Você quer comer? Tal? Não, obrigado. Mas por que você não quer? A pessoa fica insistindo a você para que você fale, para que você mostre por quê. Eu não estou falando aqui para que você, no meio do seu jejum, você minta. Aliás, você não deve mentir nunca. É claro que você vai falar: não, obrigado, olha, eu estou jejuando, obrigado. Mas essa não pode ser a intenção do seu coração. Essa não pode ser a vontade do seu coração. A alegria do seu coração não pode ser você falar para as pessoas: eu estou jejuando, né? Como que Jesus falou aqui, desfigura o rosto. Não, meu querido, eu estou jejuando. A voz fica amargada, eu estou jejuando. Meu querido, para Deus, para o homem até se ilude com essas coisas. Algumas pessoas até falam: meu Deus, isso aí para Ele não é nada. Até porque se Ele quiser, meu irmão, Ele com uma comida, com pão e água, Ele fez o profeta Elias caminhar 40 dias, com a força daquela comida. Se Jesus quisesse que você ficasse 40 dias sem comer, Ele fazia, Ele te sustentava. Moisés subiu lá, ficou na presença de Deus lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus em jejum lá. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias lá, em jejuando. Se a intenção de Deus fosse que você ficasse sem comer para aparecer para os outros, meu querido, Ele fazia esse milagre na tua vida. Mas a intenção do jejum não é você aparecer para ninguém. É entre você e Ele. A intenção da oração não é para você aparecer para ninguém. É entre você e Ele. A intenção da sua ajuda, da sua caridade às pessoas, do seu amor às pessoas, não é para aparecer para ninguém. É entre você e Ele. E esse é o conceito. Esse é o conceito de que Ele nos ensinou nessa parte do capítulo 6 do Sermão da Montanha. Esse é o ensinamento que nós temos para hoje. Qual é a intenção do seu coração? Por quem você tem feito? Para quem você tem feito? Para quem nós temos feito? Nós temos agido? Para quem tem sido o nosso trabalho, o nosso serviço? Talvez é só serviço, é só trabalho, só ao homem, só as coisas aqui da terra. E nós esquecemos de servir a Ele, de agradar a Ele, de fazer para Ele, de demonstrar que nós estamos fazendo por causa dEle. Afinal, dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, nos ensinou o apóstolo Paulo. Amém?
Que esse ensinamento fique gravado no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, que o restante da semana seja abençoado aí. E na sexta-feira estaremos aqui novamente, em mais um culto, adorando o nome do Senhor, recebendo a palavra dele e orando para a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Para terminar, eu quero colocar aqui novamente esse hino, que Deus nos abençoou aqui com a nossa vida, com o irmão Tiago. Deus tem abençoado a nossa igreja, Deus tem abençoado aqui o nosso povo, a nossa congregação. Deus é bom, fica na paz, fica na presença de Deus. Nós temos um lema aqui que é: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Meu querido, Jesus está voltando. Fica com Deus. Senhor, Tu és o fogo que consome, Tu és a água que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas, Tu és o noivo desejado em meio às nações. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Senhor, Tu és o fogo que consome, Tu és a água que purifica o homem, e o Teu Espírito habita aqui dentro de nós. Então vem, Tu és a luz que brilha em meio às trevas, Tu és a fonte que jorra sem reservas, Tu és o noivo desejado em meio às nações. Fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está ansiosa em Te encontrar. Vem com Teu fogo e consome meu coração, vem com Tua água e purifica essa nação. Espírito Santo batiza, testifica Cristo em. Vem com Tua luz e dissipa as trevas, vem com Tua fonte, nós queremos transbordar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te encontrar. Tua noiva está adornada, ansiosa em Te